irmã deu à luz, então fui ao hospital. Enquanto caminhava pelo corredor, ouvi a voz do meu marido. Ele não fazia ideia. Pelo menos era uma boa fonte de renda. Então minha mãe falou: vocês dois merecem ser felizes. Ela é apenas uma fracassada inútil. Não disse nada e fui embora. Mas o que aconteceu depois surpreendeu a todos. Melissa Johnson estava sentada à sua mesa, olhando para a conta da clínica de fertilidade em cima de sua agenda. Nem mesmo a vista impressionante do horizonte de Chicago, vista do arranha-céu onde trabalhava, conseguia melhorar seu humor naquele dia. Aqui vamos nós de novo, sussurrou, pressionando uma das mãos contra a testa enquanto soltava um profundo suspiro. Como compradora de moda, sempre se esperava que Melissa fosse perfeita. Seus olhos se desviaram naturalmente para a foto de casamento em sua mesa, que capturava um momento congelado de sorrisos ao lado de seu marido, Brian. Após 5 anos de casamento, os problemas de infertilidade começaram a criar um muro invisível entre eles. Brian trabalhava em uma imobiliária local, sempre impecavelmente vestido e com um sorriso encantador. Ultimamente, no entanto, aquele sorriso já não conseguia esconder seu cansaço. Os custos dos tratamentos de fertilidade aumentaram novamente, disse Melissa a Brian do outro lado da mesa, naquela noite. Agora, o seguro cobre ainda menos. Brian largou seus achis e pegou o copo de vinho tinto. Está tudo bem, vamos dar um jeito, disse, inclinando a taça. O trabalho vai bem. Melissa olhou nos olhos do marido e sentiu que ele estava escondendo algo sério. O saldo da conta conjunta parecia estar diminuindo ultimamente. São apenas gastos de negócios, respondeu Brian rapidamente. Preciso fazer alguns investimentos iniciais para fechar grandes acordos. Não se preocupe. Melissa estava prestes a insistir mais quando o telefone tocou. O nome de sua irmã, Vanessa, apareceu na tela. Ei, você pode falar agora? Perguntou Vanessa, com a voz trêmula de emoção. O que houve? Interrompeu Melissa sua conversa com Brian e foi até a cozinha. Você talvez não acredite, mas estou grávida, disse Vanessa. Melissa ficou sem palavras. Apoiou-se na bancada da cozinha, tentando controlar a respiração. Ah, parabéns, conseguiu dizer. Quem é o pai? Bem, sobre isso, não posso contar agora por razões pessoais, respondeu Vanessa, baixando ligeiramente o tom de voz. Vanessa era o oposto de Melissa. Sem um emprego estável, dependia do apoio financeiro dos pais e levava uma vida despreocupada, enquanto Melissa sempre tentava cumprir as expectativas de seus pais por um senso de responsabilidade. Vanessa havia escapado dessa pressão e seguido um caminho completamente diferente. Você já contou para mamãe e papai? Perguntou Melissa, mantendo a compostura. Sim, acabei de ligar para eles. Eles ficaram surpreendentemente felizes, especialmente mamãe. Vários pensamentos passaram pela mente de Melissa. Ali estava ela, continuando com caros tratamentos de fertilidade, enquanto sua irmã anunciava casualmente uma gravidez. E o pai desconhecido? A sensação estranha de que seus pais, Walter e Elaine, estavam abençoando aquela gravidez sem questionar nada a incomodava profundamente. Vamos fazer uma pequena celebração na casa de mamãe e papai no sábado. Você e Brian deveriam vir, disse Vanessa, animada. Sim, claro, respondeu Melissa, embora só por aparências. Depois de desligar, Melissa se deixou cair no chão frio da cozinha. Por anos, havia seguido dias rigorosos de protocolos médicos, injetado hormônios e mantido uma relação programada com Brian. E sua irmã havia engravidado sem nenhum esforço, nem sequer revelaria a identidade do pai, e ainda estava sendo parabenizada. A celebração de sábado na casa dos pais parecia uma tortura para Melissa. Sua mãe, Elaine, colocou as mãos sobre a barriga de Vanessa, dizendo com lágrimas nos olhos, nosso primeiro neto. O pai, Walter, sorriu com uma doçura inesperada, muito diferente de sua habitual severidade. Será que mamãe e papai ficariam tão felizes se eu engravidasse? Pensou Melissa, amargurada. Brian sentou-se ao seu lado, mas parecia inquieto, verificando frequentemente seu celular e saindo várias vezes. É trabalho, explicou. Mas Melissa tinha uma sensação estranha. Naquela noite, após voltarem para casa, Melissa abriu sua conta bancária online. O saldo havia diminuído novamente. Os gastos de negócios de Brian pareciam cada vez mais frequentes e altos. Seus horários de chegada estavam ficando cada vez mais tarde, com desculpas sobre jantares com clientes ou importantes reuniões que se multiplicavam. Melissa fechou a tela e contemplou a vista noturna pela janela. Várias perguntas giravam em sua mente. Por que Brian estava tão inquieto? Por que seus pais estavam celebrando a gravidez de Vanessa com tanto entusiasmo?
E por que Melissa sentia-se cada vez mais distante da felicidade quanto mais tentava alcançá-la? O telefone tocou no meio da noite. Melissa, Vanessa entrou em trabalho de parto e foi internada no hospital, disse sua mãe, Elaine, com uma voz cheia de emoção e alegria. É o Hospital Memorial de Chicago. Estamos indo agora mesmo. Melissa esfregou os olhos e olhou para o relógio, 2h37 da madrugada. A almofada ao lado dela estava vazia. Onde está Brian? Perguntou bruscamente. Não sei, respondeu a mãe, hesitando por um momento. Provavelmente trabalhando até tarde. De qualquer forma, você pode vir ao hospital pela manhã. Sim, claro, respondeu Melissa, tentando parecer calma. Depois de desligar, ela se levantou da cama e foi para a sala de estar. A casa estava em silêncio. Não havia mensagens de Brian, e seu casaco ainda pendia no gancho. Outra emergência no trabalho, murmurou Melissa para si mesma enquanto preparava chá na cozinha. Fazia meses que o horário de retorno de seu marido havia se tornado imprevisível. Ela o questionara repetidamente, mas Brian sempre explicava como sendo apenas preparativos para um grande contrato. Às 6h da manhã, Melissa acordou. Devia ter adormecido no sofá. Brian ainda não havia voltado para casa. Após tomar banho e se arrumar, ela saiu para o hospital, tentando reprimir a ansiedade e as dúvidas que cresciam em seu peito. No estacionamento do Hospital Memorial de Chicago, Melissa viu um carro familiar, o sedã preto de Brian. Ele estava ali. Ela franziu a testa. Não havia tido contato com ele desde a noite anterior. Após obter instruções na recepção, dirigiu-se à maternidade. As paredes de cor verde pálida e o cheiro de desinfetante deixaram-na ansiosa, trazendo memórias de incontáveis visitas à clínica de fertilidade. Enquanto caminhava pelo corredor, conferindo os números das salas, Melissa parou repentinamente antes de dobrar uma esquina. Ela ouviu uma voz familiar. Era a de Brian. Ele não faz ideia. Pelo menos é uma boa fonte de renda. O sangue de Melissa gelou. Ela pressionou-se contra a parede, prendendo a respiração. Eles deveriam ser felizes juntos. Ela é só uma fracassada inútil. Era a voz de sua mãe. O coração de Melissa começou a bater forte. Será que estavam falando dela? Obrigado. Vou me certificar de que sejamos felizes, disse a voz de Vanessa, cheia de risos triunfantes. Melissa balançou a cabeça, ainda encostada na parede. Aquilo era um sonho? Uma piada cruel? Suas pernas começaram a tremer, e ela teve dificuldade para se sustentar. O bebê se parece muito com ele, continuou a voz de sua mãe. Essa nariz e esse queixo, não há dúvidas. Não precisamos de um teste de DNA, disse a voz de Brian. O bebê definitivamente é meu. Uma dor aguda atravessou o peito de Melissa. Em sua mente, todas as peças começaram a se encaixar. As chegadas tardias de Brian em casa, os misteriosos saques da conta conjunta, a gravidez de sua irmã com um pai desconhecido, a alegria incomum de seus pais. Tudo conectava-se a uma horrível verdade. A conversa na sala continuou. Como você vai explicar isso para Melissa? Perguntou sua mãe. Ela não precisa saber de nada, respondeu Vanessa, friamente. Se ela descobrir que o dinheiro do tratamento de fertilidade dela estava, na verdade, pagando minhas despesas de parto, vai surtar. A risada de Brian ecoou. Ela nem percebeu que eu tenho retirado aos poucos da nossa conta conjunta para preparar tudo para o parto. Ela só se importa com o trabalho, então nem presta atenção. Mas e se ela descobrir? Perguntou Vanessa. Ela não vai, respondeu a voz da mãe, firme. Aquela garota sempre está focada no trabalho. A família fica em segundo plano para ela. Por isso decidimos criar uma família de verdade. Brian, você e o bebê são a nossa nova família. Melissa tirou o celular com dedos trêmulos e iniciou o aplicativo de gravação. Precisava de provas. Sentia os batimentos do próprio coração reverberando pelo corredor. Sabem, continuou a voz de sua mãe, anos de tratamentos de fertilidade sem resultados. Eu queria um neto para continuar o sobrenome. Brian tem genes maravilhosos. Um filho seu e de Brian é um presente que Melissa nunca poderia dar. Quando comecei meu relacionamento com Brian, cambiaram em seu comportamento. Melissa seguia sendo a mesma profissional dedicada e perfeccionista de sempre, mas agora havia algo diferente em sua postura interna. Uma frieza calculada tomava forma em seu coração. Ao voltar para casa naquela noite, Melissa encontrou Brian sentado à mesa da cozinha. Ele parecia cansado, com olheiras profundas sob os olhos. Oi, disse ele, tentando soar casual. Como foi o trabalho hoje? Foi tranquilo, respondeu Melissa, sem emoção na voz. Ela colocou sua bolsa sobre a bancada e começou a preparar um chá. E você? Como foi o hospital? Brian hesitou por um momento,
como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Foi emocionante. Vanessa está bem, e o bebê também. É uma menina. Que ótimo, disse Melissa, com um sorriso forçado. Dá para ver que todos estão felizes. Brian franziu a testa, percebendo algo estranho no tom dela, mas não comentou nada. Você não foi ao hospital hoje? Não, respondeu ela calmamente. Surge algo urgente no trabalho. Não pude ir. Entendo, disse Brian, desviando o olhar. Havia um desconforto palpável no ar, mas Melissa manteve-se firme, fingindo normalidade. Nos dias seguintes, Melissa continuou sua rotina meticulosa. Durante o dia, era a profissional exemplar, cumprindo prazos e liderando reuniões com eficiência impressionante. À noite, mergulhava em sua investigação, reunindo mais provas e organizando tudo de maneira impecável. Laura Carter havia orientado-a a ser paciente e metódica, e Melissa seguiu suas instruções à risca. Uma semana depois, Melissa recebeu uma mensagem de Vanessa, obrigada por não aparecer no hospital. Acho que finalmente entendeu que isso é melhor para todos. Melissa leu a mensagem várias vezes, sentindo uma mistura de raiva e determinação borbulhar dentro dela. Ela respondeu apenas com um emoji de coração, sabendo que precisava manter as aparências até o momento certo. 2 meses depois. O escritório de Laura Carter estava iluminado pela luz suave da manhã quando Melissa entrou com uma pasta cheia de documentos. Tudo está pronto, disse Melissa, colocando a pasta sobre a mesa. As provas, os extratos bancários, a gravação, tudo. Laura folheou os documentos rapidamente, assentindo com aprovação. Você fez um excelente trabalho. Agora, vamos ao próximo passo. Melissa respirou fundo. Sabia que aquela seria a parte mais difícil, mas também a mais necessária. Quero iniciar o processo de divórcio, disse ela, com firmeza. E quero garantir que Brian e Vanessa nunca mais tenham acesso ao dinheiro que me pertence. Entendido, disse Laura, ajustando seus óculos. Vamos começar com uma notificação formal. Depois disso, eles terão que enfrentar as consequências legais de suas ações. Naquela noite, Melissa voltou para casa com um peso ligeiramente menor nos ombros. Sabia que o caminho à frente seria longo e desafiador, mas também sabia que estava pronta para enfrentá-lo. A verdade havia sido revelada, e agora era a hora de reconstruir sua vida, desta vez, em seus próprios termos. Enquanto observava o horizonte de Chicago brilhar sob as estrelas, Melissa sentiu algo que há muito tempo não experimentava: esperança. Necessitas algo, qualquer coisa. Farei o que for preciso para corrigir isso. Melissa sentiu um nó na garganta, mas manteve a postura firme. Obrigada, pai. Isso significa muito para mim. Walter suspirou profundamente, ainda visivelmente abalado. Sua mãe, ela sempre quis uma família perfeita, mesmo que isso significasse tomar atalhos errados. Nunca pensei que ela seria capaz de algo assim. Ele fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de Melissa. Mas você é forte, minha filha. Mais forte do que todos nós juntos. Não deixe que eles a definam. Você tem todo o direito de seguir em frente e reconstruir sua vida. Melissa assentiu, sentindo um peso começar a se dissipar. Pela primeira vez em meses, sentia que não estava sozinha nessa batalha. No fim de semana seguinte, Brian voltou de sua viagem de negócios com um sorriso no rosto, esperando encontrar tudo como havia deixado. Ao entrar em casa, notou imediatamente que algo estava diferente. A casa parecia vazia, quase desabitada. Melissa, chamou ele, caminhando pela sala. Não havia resposta. Sobre a mesa da cozinha, encontrou um envelope com seu nome escrito à mão. Dentro, havia uma carta curta e direta. Brian, nos últimos anos, eu tentei ser a esposa perfeita, cumprindo minhas responsabilidades e sacrificando meus sonhos em nome do nosso relacionamento. Infelizmente, descobri que você não fez o mesmo por mim. Encerro aqui nosso casamento. Meu advogado entrará em contato para discutir os próximos passos. Atenciosamente, Melissa. Brian ficou paralisado, segurando a carta nas mãos trêmulas. Em choque, ele correu para o quarto, apenas para confirmar o que já suspeitava. Melissa havia ido embora, levando consigo tudo o que era importante para ela. Meses depois, Melissa estava em seu novo apartamento, um espaço moderno e acolhedor no centro de Chicago. As janelas amplas permitiam que a luz do sol iluminasse cada canto, simbolizando um novo capítulo de sua vida. Ela havia finalizado o processo de divórcio, recuperado legalmente seus fundos e começado a investir em si mesma. Pela primeira vez em anos, sentia-se livre. Livre das expectativas alheias, das mentiras e das traições. Embora a dor ainda ecoasse em seu coração, ela sabia que havia tomado as decisões certas.
Um dia, enquanto organizava suas coisas, encontrou a foto de casamento que outrora ocupava um lugar de destaque em sua antiga casa. Olhou para ela por um momento, então a colocou cuidadosamente em uma gaveta. Aquela parte de sua vida estava encerrada, mas não esquecida. Era uma lembrança de onde havia estado, mas também do quão longe havia chegado. Naquela noite, Melissa saiu para jantar com Laura e algumas amigas. Riram, conversaram e celebraram o recomeço de Melissa. Quando voltou para casa, ela se sentou à janela, observando o horizonte brilhar sob as estrelas. Eu vou ficar bem, disse ela a si mesma, com um sorriso tranquilo. E, pela primeira vez em muito tempo, Melissa realmente acreditou nisso. Se tornou pálido, e ele parecia incapaz de processar o que estava acontecendo. Melissa continuou, sua voz firme e controlada, como se estivesse apresentando um relatório no trabalho. Não há volta, Brian. Você fez suas escolhas, e agora eu fiz as minhas. Brian tentou argumentar, sua voz tremendo de desespero. Mas nós podemos resolver isso. Eu cometi erros, sim, mas não significa que tudo precisa acabar assim. Melissa balançou a cabeça lentamente, seus olhos fixos nos dele. Você não entende. Isso não é sobre consertar algo quebrado. É sobre reconstruir minha vida sem você. Não confio mais em você, e nunca mais confiarei. O silêncio tomou conta do apartamento. Brian abaixou a cabeça, derrotado. Ele sabia que qualquer palavra que dissesse naquele momento seria inútil. Melissa havia planejado tudo meticulosamente, e ele não tinha como escapar das consequências de seus atos. Dias depois, a notícia do divórcio de Melissa e Brian espalhou-se rapidamente pela família. Elaine ficou furiosa ao saber que Walter já estava ciente de tudo. Como você pôde me trair assim? Gritou ela para o marido durante uma discussão acalorada. Foi você quem começou isso, Elaine, respondeu Walter, sua voz grave e cansada. Você achou que poderia manipular a vida de nossas filhas para criar sua família perfeita, mas olhe só para onde isso nos levou. Vanessa está grávida de um homem casado, Brian traiu Melissa, e você usou dinheiro que não era seu para financiar essa bagunça toda. Elaine recuou, os olhos cheios de lágrimas. Eu só queria o melhor para elas. O melhor? Walter interrompeu, sua voz elevando-se. Você destruiu a confiança entre suas próprias filhas. Melissa passou anos tentando cumprir suas expectativas, enquanto Vanessa seguia fazendo o que queria, sem pensar nas consequências. E você apoiou isso. Vanessa, por outro lado, tentou confrontar Melissa. Você não tinha o direito de fazer isso, disse ela, chorando histericamente ao telefone. Eu finalmente tenho uma família. Um bebê. E você arruinou tudo. Eu não arruinei nada, respondeu Melissa calmamente. Você e Brian fizeram isso sozinhos. Eu só estou limpando os destroços. Meses depois, Melissa estava sentada em seu escritório no novo apartamento, revisando os últimos detalhes de sua separação financeira. Toda a papelada estava pronta, e o acordo de divórcio havia sido assinado. Ela recuperara cada centavo que pertencia a ela e começara a investir em novas oportunidades de carreira. Laura Carter ligou para parabenizá-la. Você lidou com isso de maneira incrível, Melissa. Poucas pessoas têm a força que você demonstrou. Não foi fácil, admitiu Melissa, sorrindo levemente. Mas eu sabia que precisava fazer isso por mim mesma. Naquela noite, Melissa saiu para jantar com seu pai. Walter estava visivelmente orgulhoso da filha. Você mostrou coragem, Melissa. Mesmo quando tudo parecia perdido, você encontrou uma maneira de seguir em frente. Eu ainda tenho muito a aprender, respondeu ela, humildemente. Mas estou pronta para enfrentar o futuro. Enquanto caminhavam de volta para casa, Melissa olhou para o céu noturno. As estrelas brilhavam intensamente, como se estivessem celebrando sua nova liberdade. Ela respirou fundo, sentindo-se mais leve do que nunca. Apesar de todas as cicatrizes emocionais, Melissa sabia que estava no caminho certo. A jornada de cura seria longa, mas ela estava determinada a construir uma vida que fosse verdadeiramente sua. Drasticamente. O dolor e as cicatrizes emocionais ainda estavam presentes, mas ela havia reconstruído sua vida de maneira sólida e independente. A empresa de consultoria de estilo que Melissa sempre sonhara em criar finalmente se tornará realidade, e o sucesso começava a florescer. Parabéns, Melissa, disse Jéssica, entrando na sala com um sorriso radiante. Este é o 5º cliente este mês. Você está arrasando. Melissa olhou para sua assistente e sentiu uma onda de gratidão. Obrigada, Jess. Não teria conseguido sem você. Ao longo do último ano, Melissa aprenderá a confiar novamente, não apenas nos outros, mas principalmente em si mesma.
Ela havia transformado sua dor em força, e sua experiência difícil se tornará o alicerce de sua nova vida. Agora, era dona de seu destino, criando oportunidades e ajudando outras pessoas a encontrarem sua própria autenticidade por meio de sua consultoria de moda. Naquela noite, Melissa saiu do escritório e caminhou pelo parque próximo. As folhas douradas e alaranjadas caíam suavemente ao redor dela, trazendo consigo uma sensação de renovação. Ela pensou em tudo o que havia passado, a traição, as mentiras, o colapso de sua família. Mas também pensou em como escolher enfrentar tudo isso com coragem e determinação. Você conseguiu, sussurrou para si mesma, enquanto observava o pôr do sol tingir o céu de tons vibrantes. Seu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem de Laura. Como está minha cliente favorita? Espero que esteja celebrando essa vitória incrível. Melissa sorriu e respondeu rapidamente. Estou bem, Laura. Celebrando cada pequena vitória da vida. Obrigada por tudo. Ela continuou sua caminhada, sentindo-se mais leve do que nunca. Sabia que ainda havia desafios pela frente, mas estava preparada para enfrentá-los. Afinal, tinha aprendido que, mesmo nas maiores tempestades, é possível encontrar um novo caminho, e construir algo belo a partir das ruínas. Enquanto caminhava, Melissa lembrou-se das palavras de Walter, seu pai: você é mais forte do que todos nós juntos. E, pela primeira vez, Melissa realmente acreditou nisso. Melissa caminhou pelas ruas de Chicago, sentindo o vento outonal acariciar seu rosto. Inspirou profundamente, como se absorvesse cada detalhe daquela nova fase de sua vida. Sim, a dor do passado ainda estava lá, não havia como apagá-la completamente. Mas aquela dor já não a definia. Ela a moldara, sim, mas agora era apenas uma parte dela, um lembrete de quão longe havia chegado. O caso de divórcio, a compensação financeira e a criação de sua empresa de consultoria eram mais do que vitórias legais ou profissionais. Eram símbolos de sua resiliência. Melissa tinha aprendido a enxergar além das expectativas dos outros, construindo uma vida baseada em seus próprios valores, independência, autenticidade e propósito. Ao pensar em Vanessa e Brian, Melissa sentiu uma pontada de tristeza. Não por eles, mas pelo que poderia ter sido. O casal não durou muito após o julgamento. Brian perdeu tudo: o emprego, a reputação e, eventualmente, a capacidade de sustentar a filha. Vanessa, por sua vez, voltou a depender dos pais, mas seu estilo de vida luxuoso e despreocupado nunca mais retornou. A confiança arrogante que um dia exibirá foi substituída por uma expressão cansada, refletindo as dificuldades de criar um bebê sozinha enquanto lidava com as consequências de suas escolhas. Mas Melissa não sentia triunfo ao lembrar-se deles. Em vez disso, sentia um vazio estranho, uma mistura de compaixão e distanciamento. Eles mesmos haviam criado aquele destino, e ela sabia que não cabia a ela julgá-los. No entanto, também sabia que jamais os perdoaria. Sua relação com a mãe continuava rompida. Elaine tentará repetidamente uma reconciliação, mas Melissa permaneceu firme. Após anos de manipulação e mentiras, sua mãe havia perdido toda a credibilidade aos seus olhos. Walter, no entanto, era diferente. Ele havia se separado de Elaine e começado uma nova vida em um pequeno apartamento. Seu vínculo com Melissa só se fortificou, e os jantares semanais tornaram-se um momento precioso para ambos. De volta à sua sala, Melissa olhou novamente para a foto em sua mesa. Era uma imagem dela sorrindo ao lado de David Clark, seu novo parceiro. David era um consultor de investimentos que conhecera durante os trâmites do divórcio. Além de ajudá-la a lançar sua empresa, ele a apoiava em cada decisão, incluindo a adoção, um sonho que Melissa finalmente abraçara após abandonar os tratamentos de fertilidade. David entendia seu passado e respeitava seu ritmo. Juntos, estavam construindo algo genuíno, sem pressa ou expectativas irreais. Melissa sentia que, pela primeira vez, havia encontrado alguém que a valorizava pelo que ela realmente era, e não pelo que esperavam que fosse. Naquela noite, enquanto caminhava sob o céu tingido de laranja e rosa, Melissa percebeu que sua vida havia mudado para sempre. Ela não era mais a sombra de ninguém. Tinha conquistado algo maior do que qualquer título ou reconhecimento externo. Ela havia se encontrado. O sol poente parecia abrir caminho entre as nuvens, prometendo um novo amanhã. E Melissa sabia que, independentemente do que o futuro reservasse, ela estava pronta para enfrentá-lo.